Senhores senadores, senhores conferencistas e debatedores, em primeiro lugar, parabenizar pela iniciativa que eu reputo, senhor presidente, que esse foi o dia mais rico dessa legislatura, desse ano legislativo, com tantas exposições importantes, e aqui não posso deixar de citar a senadora Simone Tebet, ministra do Planejamento, que fez um pronunciamento muito claro, muito conciso e, sobretudo, muito equilibrado. Eu acho que ela fez uma síntese muito importante. Parabenizar aqui a ministra Tebet e o ministro Haddad pelo novo regime fiscal, que, naturalmente, o teto de gasto estava inviabilizando o nosso país. É compreensível, se havia um teto, as despesas obrigatórias eram crescentes, iam sufocando as despesas discricionárias, e o país perdeu completamente a capacidade de investimento e até de manutenção. Então, esse arcabouço fiscal vem em boa hora, mas agora nós temos que nos preocupar com as receitas do país. E é claro que há um espaço muito grande para nós crescermos a receita nessa questão das renúncias fiscais. O ano passado foram 456 bilhões de reais de renúncia fiscal, R$500 bilhão, que é uma cifra expressiva, e que naturalmente existem renúncias tão antigas e tão desatualizadas que, se elas deixarem de existir, não vai fazer mal a ninguém, nem à economia, nem do ponto de vista social. Mas vou aqui ao ponto que eu gosto sempre de debater com todos os presidentes do Banco Central e economistas que têm andado aqui no Congresso desde o tempo que eu era deputado federal. São os juros do cartão de crédito, senhor presidente do Banco Central. Hoje estão em 470%. Eu fiz um estudo uma época, aliás, vi um estudo, em que os juros do cartão de crédito, que é uma atividade de maior risco, um empréstimo de maior risco, normalmente gira em torno de 4 vezes o juro do país. Por exemplo, se a taxa de juros dos Estados Unidos 2,5% ao ano, o cartão de crédito seria 10% ao ano. No Brasil, ao invés de 4 vezes, são 40 vezes. É uma singularidade, é uma esquisitice que eu acho que só existe no Brasil. E me sentiria contemplado se Vossa Excelência pudesse citar algum país da OCDE que pratica uma taxa de juros do cartão de crédito tão elevado. Isso sempre foi assim. E não tem jeito? É a pergunta que eu faço. Outro problema que sempre eu procuro observar são as taxas que os bancos impõem aos correntistas do banco. No Brasil, eu vi um estudo, senador Esperidão, a mim, que se o banco não emprestar 1 centavo, ele já está lucrando. Porque só as taxas que o banco impõe aos correntistas são suficientes para a manutenção dos bancos e ainda dá lucro. Qual é a atividade que a pessoa ganha sem trabalhar? Que o professor ganha sem dar aula? O dono da vaca de leite ganha sem dar leite. O agricultor sem produzir. A indústria sem produzir está ganhando. E no Brasil os bancos ganham sem emprestar dinheiro. Onde é que existe essa exceção no mundo? Pelo menos no mundo da OCDE. É outra pergunta que eu faço. E mais, todos nós sabemos que no Brasil os ricos pagam muito menos impostos proporcionalmente do que os pobres. É o contrário dos países da OCDE. No Brasil, a arrecadação principal está no consumo, quando na OCDE está na renda e na propriedade. Quem é que tem renda e propriedade? Os ricos. Aqui no Brasil, arrecada menos da renda e da propriedade e arrecada mais do consumo, que pega todos. É um aspecto também que nós precisamos melhorar. E para finalizar,
de tudo o que eu disse, numa síntese caricata, nós poderíamos dizer que o Brasil, infelizmente, é um país que o aspecto mais relevante, mais chamativo do país é ser um país injusto. Ou seja, é o país dos ricos, dos banqueiros e da Petrobras. O país caindo nos pedaços na pandemia, as empresas fechando, as pessoas desempregadas. Quando a gente abriu os jornais, lucro da Petrobras, 140 bilhões, lucro do banco não sei o que lá, 50 bilhões. Que brincadeira é essa? Então, são essas observações e reflexões que eu faço e as perguntas que deixei aí para poderem ser respondidas. Muito obrigado. Obrigado, senhor.